Bom dia a todos. O meu nome é Carlos Galvão Braga, sou cardiologista de intervenção no Hospital de Braga e membro da direção da APIC. Sejam bem-vindos à 16ª edição do Clube APIC, uma iniciativa da Associação Portuguesa de Intervenção Cardiovascular. No Clube APIC pretendemos promover a partilha de conhecimento e a discussão pedagógica de temas atuais na área da cardiologia de intervenção. Hoje temos o prazer de receber os colegas Gonçalo Ferreira e Luísa Gonçalves da OLS de Viseu Dom Lafões, Hospital São Teotónio em Viseu, a quem desde já agradeço a presença. Nesta edição trazemos o tema Bad Bridging, um caso de infarto agudo de miocárdio anterior, numa mulher com bridging e uma breve revisão do tema. Convido então Gonçalo Ferreira a partilhar a sua apresentação. Muito bom dia a todos. Não sei se já conseguem visualizar a apresentação. Conseguimos ver bem, Gonçalo. Conseguem ver bem? Pronto, então, muito bom dia a todos. Desde já gostaria de agradecer o convite à APIC por poder apresentar o caso do nosso serviço, o caso de Bad Bridging, e sem mais demoras vou iniciar e apresentar uma senhora de 68 anos, já com uns antecedentes cardiovasculares marcados, com diabetes, hipertensão arterial, dislipidemia e obesidade, que recorre ao serviço de urgência com um quadro de dor torácica em aperto, com horas de evolução, associada a sintomas neurovegetativos. Ao exame objetivo, destaca-se aqui um perfil tensional hipertensivo, mas sem sinais de insuficiência cardíaca, sem congestão pulmonar ou periférica, sem sinais de má perfusão periférica. Analiticamente, objetivou-se uma elevação dos marcadores de necrose do miocárdio e no eletrocardiograma também se objetivou um supradesnivelamento de ST da parede anterolateral, pelo que foi ativada prontamente a equipa de hemodinâmica e a doente foi transportada para a sala de hemodinâmica, onde realizou o cateterismo e, começando aqui pelas partes que estão normais, as coronárias que estão normais, vimos uma coronária direita sem lesões significativas, coronária esquerda dominante com uma circunflexa sem lesões significativas e, como podemos ver aqui, a descendente anterior com um segmento distal, com um aprofundamento desse segmento para dentro do miocárdio, com este efeito de milking da artéria, onde há uma compressão sistólica e uma redução do diâmetro do lumen do terço distal da descendente anterior. Podemos ver essa imagem também noutras incidências, numa oblíqua direita e numa incidência em perfil, pelo que se fez o diagnóstico de bridging miocárdico da descendente anterior. E antes de dizermos como orientámos a doente, vamos fazer uma revisão rápida do bridging miocárdico. Então, o que é o bridging miocárdico? É quando existe um envolvimento, quer seja parcial ou total, das artérias coronárias por fibras miocárdicas. Este envolvimento tem que ser caracterizado pelo seu comprimento, sendo que um comprimento superior a 25 milímetros é um comprimento longo, e pela sua profundidade, sendo que a partir dos 2 milímetros de profundidade se considera um trajeto intramiocárdico profundo. Isto, como vamos ver mais à frente, tem implicações na terapêutica. É uma anomalia coronária muito comum, estima-se que esteja presente em 1 em cada 3 adultos, e o exame mais sensível para detectar esta anomalia será a angiotaque coronária. Inicialmente era pensado que era uma entidade benigna, porque efetivamente a maior parte do fluxo das coronárias ocorre durante a diástole. No entanto, foi comprovado que existe um atraso no aumento do diâmetro luminal durante a diástole, nas coronárias. Existem fenómenos de roubo de fluxo dos ramos septais, principalmente na descendente anterior, em contexto de fenómenos de efeito de Venturi, e existe uma maior propensão a desenvolvimento de doença aterosclerótica no segmento proximal ao trajeto intramiocárdico. Em termos de apresentação clínica, é muito variável, podemos ter doentes que são completamente assintomáticos, desde a doentes que tenham sintomas anginosos e que se apresentem, inclusive, com um síndrome coronário agudo, sendo mais frequente apresentarem-se como um quadro de angor instável. É mais prevalente em doentes mais jovens, fumadores e com menos fatores de risco cardiovascular documentados.
Mais raro pode-se apresentar como uma complicação da isquemia miocárdica, nomeadamente com desritmias ventriculares, síndrome de Takotsubo ou a disfunção sistólica do ventrículo esquerdo. Então, para estratificarmos o bridging miocárdico, vamos ter que recorrer a exames complementares de diagnóstico, invasivos e não invasivos. Começando nos exames invasivos, a coronariografia é o pilar da estratificação do trajeto intramiocárdico e, como podemos ver aqui na imagem, vamos ter aqui uma imagem de step down, que marca o início do trajeto intramiocárdico, e o step up, que marca o fim do trajeto miocárdico. No centro vemos a artéria que está a ser comprimida durante a sístole. Entenda-se que, por definição, tem que haver uma redução do lumen de cerca de 70% durante a sístole, e durante a diástole essa redução de lumen tem que se manter pelo menos 35%. A partir da coronariografia podemos partir para outras modalidades, nomeadamente o estudo de fisiologia com o FFR e o IFR, e o estudo de imagem intracoronária, e aqui destaca-se o AIVOS. O AIVOS, para além de podermos ver com detalhe a parede do vaso e o lumen, conseguimos ver muitas vezes este sinal, que é um sinal de meia-lua. Vemos um halo ecolucente, onde estão aqui os asteriscos, que correspondem a fibras miocárdicas que estão a envolver a artéria coronária. Como exame não invasivo, e é o exame mais sensível para detectar e identificar o bridging miocárdico, temos angioataque coronária, que, para além de identificar este trajeto intramiocárdico, vai poder caracterizar a nível do seu comprimento e da sua profundidade. Em termos de tratamento, para além do controle de risco cardiovascular e tratamento, caso o doente tenha a placa aterosclerótica objetivada, o tratamento com antiagregação simples. Nos doentes sintomáticos com sintomas de Youngor, podemos iniciar então terapêutica médica com beta-bloqueantes, pelos seus efeitos inotrópicos e cronotrópicos conhecidos. Podemos também acrescentar bloqueadores de canais de cálcio para ajudar na vasodilatação quando existe algum componente de vasospasmo associado ao bridging, mas nós devemos ter atenção que não podemos dar nitratos vasodilatadores puros como os nitratos, que podem fazer com que aumentem a compressão sistólica da artéria coronária. Caso não haja melhoria após titulação para doses máximas toleradas destes fármacos, podemos então pensar numa estratégia invasiva. E como segunda linha, digamos, temos sempre a angioplastia, que deve ser utilizada mais em trajetos intramiocárdicos curtos e mais superficiais, e preferencialmente deve ser utilizado um stent de segunda geração com um bom suporte radial para evitar o colapso do vaso durante a sístole. Caso, mesmo assim, o doente mantenha-se sintomático ou não tenha uma anatomia favorável à angioplastia, vamos recorrer a opções cirúrgicas. E que opções temos? Temos o bypass cirúrgico, que é mais indicado para casos onde existe bridging mais longo e mais profundo, e preferencialmente deve-se usar enxertos de safena para diminuir a taxa de falência de enxerto por causa do fluxo competitivo quando utilizamos a artéria da mamária interna esquerda. Em casos também muito específicos, de doentes mais jovens, doentes com artérias coronárias com menos tortuosidade, segmentos mais curtos e mais superficiais, também podemos usar a miotomia supraarterial com o unroofing da artéria coronária, mas este procedimento é um procedimento tecnicamente difícil, que deve ser realizado em centros de grande volume. Então, como é que nós orientamos a nossa doente? Durante o internamento, iniciámos então terapêutica anti-isquémica, com um beta-bloqueante e bloqueadores de canais de cálcio. Iniciámos também pela probabilidade de se tratar de uma doença coronária aterosclerótica, iniciou-se também dupla antiagregação com aspirina e clopidogrel e estatina em alta dose. E nos exames complementares de diagnóstico de internamento, no ecocardiograma destaca-se uma boa função biventricular, com uma hipertrofia do septo interventricular e, curiosamente, alterações da cinética segmentar com acinésia nos territórios apicais, nos segmentos apicais, e hipocinésia na maior parte dos segmentos médios.
Analiticamente, a troponina teve um decréscimo progressivo, com um aumento ainda mais ou menos significativo do NT-proBNP, e na avaliação seriada eletrocardiográfica vimos que houve uma normalização do supra-ST que objetivámos a admissão. Após 9 dias de internamento do evento, aliás, a doente foi submetida a uma ressonância magnética cardíaca, que para além das alterações já reveladas pelo ecocardiograma, também demonstrou, nas imagens ponderadas em T2, a detecção do edema significativo nos segmentos apicais, colocando-se então a hipótese de se tratar também de um síndrome de Takotsubo concomitante, com também edema nos segmentos basais da parede anterolateral e presença de gadolínio, late gadolinium enhancement na região subendocárdica da parede média anterior e do segmento basal da parede anterolateral. Na TAC coronária, então, que foi realizada posteriormente, demonstrou-se então um extenso segmento intermiocárdico, com 46 milímetros de comprimento e 3 de profundidade, com a redução sistólica do lumen, tratando-se então de um bridging oclusivo. Curiosamente, também vimos então o desenvolvimento de uma placa calcificada, mesmo na secção proximal ao trajeto intramiocárdico. Nas consultas de seguimento, então, a doente apresentou total resolução das queixas de Angor, sem sinais de insuficiência cardíaca, e na reavaliação ecocardiográfica demonstrou uma total resolução das alterações da cinética segmentar. Então, perante estes achados todos, o que é que nós chegámos à conclusão? Admitimos então o diagnóstico final de infarto tipo 2, infarto agudo miocárdio tipo 2, numa doente com uma cardiopatia hipertensiva e com um bridging miocárdico extenso, no contexto concomitante de um síndrome de Takotsubo. Em jeito de conclusão, o bridging miocárdico, apesar de ser uma entidade muito comum, não é uma entidade tão benigna quanto isso. As alterações dinâmicas, quer sejam anatómicas, quer sejam funcionais, dos corações do doente ao longo da sua vida, podem fazer com que este bridging se torne sintomático. E quando se torna sintomático, antes de iniciarmos qualquer tipo de terapêutica, devemos caracterizar este trajeto intramiocárdico, nomeadamente caracterização anatómica e hemodinâmica, de modo a podermos individualizar a terapêutica mais adequada para o doente. Como primeira linha, na maior parte dos casos, devemos utilizar a terapêutica médica oral, com antiaginoses como beta-bloqueantes e bloqueadores de canais de cálcio, sempre titulando nas doses máximas toleradas pelo doente, e só se o doente se mantiver sintomático, aí pensar em estratégias terapêuticas invasivas, nomeadamente com angioplastia percutânea ou, se necessário, técnicas cirúrgicas como bypass cirúrgico e miotomia supraarterial com unroofing da artéria coronária. Muito obrigado. Muito obrigado, Gonçalo, pela excelente apresentação, um caso muito interessante e uma revisão também muito completa sobre o bridging coronário. Eu passaria agora o comentário à doutora Luísa Gonçalves, do Hospital de Viseu. Obrigada, Carlos. Pronto, aqui em jeito de comentário, este caso nós escolhemos-lo porque achámos-lo complexo e fizemos também uma revisão a longo prazo do que é que aconteceu àquela doente. Pronto, de facto, o bridging é um diagnóstico, é uma anomalia congénita que é comum, geralmente nós consideramos muito benigna, e os doentes sintomáticos é que para nós representam o desafio diagnóstico e de tratamento. A verdade é que a evidência que nós temos, não existem guidelines, não existem estudos randomizados que nos possam ajudar a guiar as decisões. Nós, ultimamente, temos o apoio para o diagnóstico dos métodos de imagem. A Angiotac comentou a prevalência do diagnóstico, permite caracterizar anatomicamente, assim como a imagem intracoronária, particularmente o IVUS, que também permite caracterizar anatomicamente o bridging. A questão é que, funcionalmente, nós também precisamos de
de diagnosticar este tipo de anomalias. Porquê? Porque nós só queremos propor para tratamento realmente os doentes que vão beneficiar, que são os doentes com sintomas refratários, e queremos ter a certeza de que a estratégia terapêutica é mais adequada. Em relação à avaliação fisiológica ou hemodinâmica, nós podemos utilizar as guias de pressão, onde eu tenho de destacar que, essencialmente, o IFR talvez seja o melhor índice para nós conseguirmos avaliar, uma vez que já inclui a diástole, ao contrário do FFR, que normalmente nós tínhamos de fazer FFR só na diástole. A única questão do IFR é que não está validado para um teste farmacológico com a dobutamina, por exemplo. Em relação ao Doppler intracoronário, pronto, existe essa também a possibilidade de realizar para avaliar funcionalmente a questão do bridging, e temos vários fenómenos que nós podemos avaliar no Doppler, nomeadamente o fenómeno fingertip e o fluxo arterial retrógrado na zona proximalmente ao bridging. Em relação ainda ao tratamento, pronto, como disse, não existem guidelines, não existem estudos, mas se nós fizermos uma avaliação funcional e anatómica, nós vamos conseguir referenciar os doentes realmente que necessitam. Portanto, de primeira linha, basicamente podemos, nos doentes com angina refratária, referenciar para tratamento o percutâneo, ou seja, os refratários mesmo, porque inicialmente nós vamos tentar sempre o tratamento médico, não é? E depois, como é que nós utilizamos a primeira linha como PCI, por assim dizer? Porque nós, ao tratarmos com PCI, com angioplastia, o bridging, nós vamos conseguir basicamente três coisas. Primeiro, vamos conseguir aferir inicialmente, se for possível, não é? Porque alguns bridgings não dá, mas vamos conseguir perceber se realmente o tratamento daquele bridging vai ter uma resposta ao tratamento. E isso já nos dá uma certa esclarecimento dos sintomas do doente. Depois, porque se houver alguma complicação, porque existe uma alta probabilidade de haver uma restenose a longo prazo, nós vamos eliminar a questão do fluxo competitivo, e ao eliminarmos o fluxo competitivo, nós depois podemos dirigir para CABG o doente que teve falha do tratamento com a PCI. E, portanto, desta forma, nós temos a certeza que nós só levamos a tratamento realmente os doentes que vão beneficiar deste tipo de tratamento. E, pronto, em jeito de conclusão, é basicamente isto. Obrigado, Luísa. Também aproveitava para perguntar se tem alguma experiência com a realização de angioplastia neste contexto. Não, nós não temos experiência. Neste caso, nós, obviamente, pela evolução clínica favorável, respondeu ao tratamento médico, obviamente foi tratado medicamente, e para já não temos experiência em tratamento de angioplastia com PCI nestes casos. Não sei se é a vossa experiência. É igual também. Uhum. Quando temos casos deste género, habitualmente tratamos medicamente. Não temos, que eu me recorde, nenhum caso tenha sido tratado percutaneamente ou que tenha sido referenciado para cirurgia. Depois aqui também há a questão num caso de uma síndrome coronária aguda sem doença coronária significativa, não é? Que tenha um bridging, de ter a certeza, como não há supra-DST naquele território, como foi o vosso caso, ter a certeza de uma relação entre um bridging e uma elevação Exato. dos marcadores de necrose miocárdica. Neste caso, eu acho que a evolução a longo prazo dos exames, não é? A mostrar-nos que afinal existe um Takotsu por trás, fez-nos ponderar e parar as estratégias de intervenção, obviamente. Por isso é que eu digo que os casos normalmente são um desafio, porque nós nunca sabemos. Normalmente existem vários mecanismos fisiológicos, anatómicos, e nós temos de estudar bem o doente para ter a certeza que só vão a tratamento com intervenção, cirúrgica ou não, ou a angioplastia, realmente os que beneficiam. Mas, teoricamente, a angioplastia tem sido um campo cada vez mais crescente neste tipo de doentes. Lá está, nos refratários. Muito obrigado. Não sei se há mais questões da audiência. Pelo que eu estou aqui a ver, não temos mais perguntas. Sendo assim, aproveito para vos agradecer. Foi um excelente Clube APIC. Chegamos então ao fim da 16ª edição do Clube APIC.
Agradeço a presença de todos os participantes, em especial do Dr. Gonçalo Ferreira e da doutora Luísa Gonçalves, e agradecemos também ao LS Viseu Dom Lafões por terem aceito o nosso convite. Recordo que esta iniciativa se repete na primeira quinta-feira de cada mês. Convidamos a todos a estarem presentes na próxima edição do Clube APIC, que terá lugar no dia 2 de janeiro de 2025. E aproveito também para desejar um bom Natal e um feliz ano novo a todos os participantes e a todos os ouvintes aqui do Clube APIC. Obrigado, boas Obrigada. festas. Boas festas.